tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula de hoje. E nesta videoaula nós estudaremos o conceito do que é frase, oração e período. Para isso eu gostaria que você, por favor, copiasse o cabeçalho, contendo o nome da Escola Terra Mater, a data de hoje, dia 6 de maio, o conteúdo que nós estudaremos, a habilidade que consiste em compreender a diferença que há entre frase, oração e período. Então eu farei a explicação do conteúdo e deixarei algumas atividades para que vocês possam resolver, ok? Bom, turma, primeiramente eu gostaria que vocês fizessem a leitura das placas que eu desenhei aqui no quadro. Dentro delas há uma mensagem. Na primeira placa é dito área de reserva legal. Na segunda placa é dito jogue o lixo na lixeira. Bom, vamos entender então qual seria a função de cada uma delas. Qual seria o objetivo, o propósito, a que elas se prestam, né? Qual é a função de cada uma delas? Da primeira placa, qual seria? Seria de trazer a indicação de que naquele lugar há uma área de proteção ambiental. E na segunda placa, qual é a função? A função é justamente de orientar o público sobre o descarte adequado do lixo, ok? Onde cada uma dessas placas pode ser encontrada? Pense um pouquinho, onde eu posso encontrar estas placas? Onde elas podem estar sinalizando? Bom, a primeira placa, como o texto indica, pode ser encontrada em uma área de preservação ambiental. Já a segunda placa pode ser encontrada em um parque, em um clube, em uma praça, na frente de uma escola, enfim, locais onde circulam bastante pessoas. E qual das placas indica uma ação a ser tomada? Área de reserva legal e jogue o lixo na lixeira. Qual indica uma ação? Certamente a segunda placa, né? Ela traz uma orientação, ali uma ordem, né? Pedindo para que as pessoas joguem o lixo no local adequado. Muito bem, nós percebemos, analisando essas duas placas, que a segunda possui um verbo e a primeira não possui verbo, ok? Então, embora a primeira frase não possua verbo, nós podemos compreendê-la perfeitamente, né? Nós conseguimos entender a mensagem que há nela. Então, vamos tentar entender o que é frase, o que você consegue formular para definir esse termo. Lembre-se de que nós já estudamos esse conteúdo em algum momento, ali no 8º ano, no 7º ano, nós começamos a estudar o conceito desses termos. O que você consegue resgatar dos estudos que foram feitos? Bom, existem diferentes tipos de frases, não é? Mas o que é uma frase? Recebe, então, o nome de frase, é denominado frase, qualquer palavra ou até mesmo um conjunto de palavras que estejam ordenadas e que sejam dentro de um determinado contexto, que elas consigam transmitir uma mensagem, né? Conseguem ter um sentido completo e transmitir uma mensagem. Bom, eu entendo que dentro da escrita, os sinais de pontuação são recursos que podem transmitir uma mensagem. Já na língua falada, o que vai marcar essa mensagem é a entonação que eu uso como recurso para transmitir a mensagem. Dependendo do tipo de entonação que eu utilizo, a minha fala pode ter um sentido diferente para a mesma frase, ok? Pode ter sentidos, significados diferentes. Bom, no seu MD, lá na página 71, abra por favor o seu livro nessa página, nós temos ali um conteúdo chamado tipos de frase. Nós vamos perceber que existem diversos tipos de frases. Vamos então conversar sobre a declarativa. Use o seu marca-texto aí, use grife ou lápis de cor, então, para destacar alguns trechos ali sobre esses tipos de frase. Bom, a frase declarativa, o que ela é? Ela tem como intenção trazer uma informação ou uma opinião ou até mesmo constatar um fato. E normalmente ela é pontuada pelo ponto final, ok? Um exemplo disso, gosto de ler antes de dormir. Ponto final, estou trazendo uma informação.
Há também as frases que são interrogativas. A interrogativa ela pode ser feita de forma direta ou indireta. Na forma direta eu tenho a presença, então, de uma interrogação. E na forma indireta eu tenho aí um ponto final para fazer a marcação, ok? Então, eu posso perguntar, por exemplo, que horas são? Você percebe pela minha entonação que eu fiz uma pergunta direta. Eu usei ao final dessa frase um ponto de interrogação. Ou se eu digo, gostaria de saber que horas são. Nesse caso, a minha frase não terá um ponto de interrogação, porque ela é uma pergunta indireta e ela vai ser pontuada, então, por um ponto final. Ok? Bom, nós temos também as frases que são imperativas. Nela, então, há um pedido, uma ordem, uma sugestão, um conselho, uma maneira de como proceder. Aqui nessa frase eu tenho um verbo no imperativo, então normalmente ela pode ser pontuada por um ponto de exclamação, quando eu quero dar uma ênfase, ou um ponto final. Eu tenho ela então no imperativo na forma afirmativa, como é o caso que está ali, jogue o lixo na lixeira, ou eu posso dizer na negativa, não jogue o lixo no chão, ok? Tenho também a exclamativa. Então, quando eu uso uma frase exclamativa, eu estou querendo transmitir o meu estado de espírito, exteriorizar os meus sentimentos, e normalmente ela tem um ponto de exclamação, já que ela quer dar uma ênfase. Quando eu digo, por exemplo, que dia maravilhoso, então eu estou dando uma ênfase, uma intensidade naquilo que eu estou dizendo ao meu interlocutor. Tenho também as frases que são indicativas, né? Então, nela, a expressão de uma informação que só é entendida por meio do contexto em que ela é vivida, né? Do contexto em que a situação é vivida. Então, por exemplo, se você vê uma frase escrito e nela está escrito vende-se, como é o exemplo que está aqui, né? Ela só vai fazer sentido se ela estiver anexada a um carro ou a janela de um apartamento, então você entende que o objeto ou que aquele imóvel está à venda. O livro traz um outro exemplo, livraria no segundo andar. Só vai fazer sentido se tiver uma indicação, por exemplo, como dentro de um shopping, dentro dentro de um conjunto de lojas, né? Então eu entendo que ali há várias lojas e no segundo andar há uma livraria. E há também, não há indicação aqui no MD de vocês, mas há também as frases que são optativas. E elas são usadas quando se quer exprimir um desejo, uma vontade, né? E ela normalmente não, ela deverá ser pontuada por um ponto de exclamação. Então, quando alguém diz que Deus te abençoe, né, ponto de exclamação, ela exprime um desejo, uma vontade. Ou quando eu digo, tomara que tudo dê certo, ponto de exclamação, também tenho a mesma intenção, ok? Bom, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o conceito do que é frase e do que é oração. Então, a frase nós entendemos que é um enunciado que tem um sentido completo. Ela pode ou não conter um verbo, como eu coloquei aqui nas placas. Existe uma frase que é nominal e um tipo de frase que é verbal. Na frase nominal não há presença de verbo. Então, a primeira placa é o registro então de uma frase nominal. E há também a frase verbal, que é quando dentro dela há a presença de um verbo, ok? Toda frase verbal é uma oração, ok? Então, o que é uma oração? Que é um dos objetos de estudo aqui. Oração é a frase que se organiza em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Nesse caso aqui, a frase se organiza em torno do verbo jogar, ok? Turma, vocês receberam também um trecho de uma notícia. Nós vamos então fazer a leitura deste trecho. Então acompanhem lá comigo, por favor. O buriti é uma fonte preciosa de nutrientes. Além de fornecer cálcio, ferro e proteína, tem alto teor de beta-caroteno, que no organismo humano se transforma em vitamina A. Então, qual é a diferença entre oração, frase e período? Bem, quando eu tenho um texto, eu vou encontrar nesse texto alguns períodos. E como se inicia um período? Normalmente com letra maiúscula e vai até o ponto que encerra esse período. E é claro que dependendo da mensagem que eu quero transmitir, o sinal de pontuação
usado é diferente. Normalmente pode ser um ponto final, um ponto de interrogação, um ponto de exclamação. Então o período ele vai de onde começa a frase até o ponto. Então, analisando esse trecho do texto que você recebeu, que é de um artigo sobre o Buriti, eu tenho ali a primeira oração. O Buriti é uma fonte preciosa de nutrientes. Perceba que dentro dessa frase, que começa com letra maiúscula e vai até o ponto, eu tenho aí a formação de um período. Quantos verbos você consegue encontrar dentro desse período? Olhe ali, analise, por favor. Bom, dentro desse período há apenas um verbo. O verbo é, ok? Vamos analisar o restante ali, que começa com a palavra além e vai até vitamina A, ponto. Então eu tenho um período um pouco mais extenso. Então acompanhe lá comigo. Além de fornecer cálcio, ferro e proteína, tem alto teor de beta-caroteno, que no organismo humano se transforma em vitamina A. Tente encontrar quantos verbos há dentro desse período. Localize. Circule, sublinhe, faça alguma marcação nos verbos que você encontrar. Eu tenho o verbo fornecer, tenho o verbo ter e tenho o verbo transformar. Então, dentro desse período, há a presença de 3 verbos. Isso faz com que esse período seja diferente do período anterior que nós analisamos ali. O Buriti é uma fonte preciosa de nutrientes. Por quê? Se há a presença de apenas um verbo dentro desse período, esse período vai ser denominado período simples. E quando há a presença de 2 ou mais verbos, eu vou nomear esse período como período composto, ok? Ficou claro para você a diferença do que é frase, oração e período? Muito bem, turma. No MD, ali na página 72, temos a seção parada obrigatória. Eu gostaria, por favor, que você fizesse a resolução destes exercícios que estão ali. São 3 exercícios sobre o conteúdo que nós estudamos, ok? Eu desejo a você bons estudos, um bom descanso e até a próxima aula. Um grande abraço!